3, 2, 1. Morph 571 versus Bielso. Maldição da Rainha. Havia uma aldeia escondida um pouco distante de Londres, com um pouco mais de 20 moradores, que não passava por nenhuma estrada importante, e era rodeada por árvores altas que riscavam o céu, sendo realmente uma região isolada das demais. Nela havia uma família humilde com 4 integrantes: Henry, o pai, Maria, a mãe, e seus filhos, Tommy e Judy. Eles viviam em paz em uma casa, despontando no final de uma trilha que serpenteava pelas casas pequenas daquela região, sustentados pelo trabalho que Henry tinha como lenhador. Por mais isolada que fosse, notícias chegavam rápidos através dos jovens, que semanalmente saíam da região para pegar jornais e outros mantimentos na capital. Henry, em mais um dia nublado e chuvoso, pegou o jornal jogado na frente da sua porta, um pouco molhado, mas ainda legível o suficiente para identificar em letras gritantes a frase: "Morte de Príncipe Albert abala as estruturas do reinado da Rainha Vitória." O homem barbado e com olhos sombreados pelas fundas olheiras leu e releu, sentado à mesa. O texto, que pulsava em preto em relação aos parágrafos mais abaixo, detalhava os acontecimentos dos últimos dias, que relatavam a terrível doença da qual o príncipe havia sucumbido. Em letras minúsculas, próximas ao rodapé, teorias sobre a sanidade da rainha eram criadas. Apesar dessa notícia, que certamente afetaria todo o país, aquilo não tinha o peso necessário para silenciar as crianças daquela pequena aldeia, que riam e iam de um lado para o outro, lá fora, apesar da chuva que caía. "Querido, hoje você não precisa ir ao trabalho", ouviu o marido vendo sua esposa descer as escadas, enrolada nas cobertas e com o rosto um pouco abatido, decorrente da doença que assolara a região nos últimos tempos. Ela foi até seu marido e beijou na testa, se sentando ao seu lado para ler as notícias. "Sabe, isso não é só um trabalho. Eu tenho que ir. Mas hoje não é um dia para sair. Eu e as crianças não poderíamos reclamar se ficasse. Me desculpa, mas eu não posso." "Tudo bem", ela disse cerrando os dentes. "Mas volte logo, por favor." Marla ficou em silêncio, encolhendo os ombros como se a frustração e a dor pressionassem os seus ombros para baixo. Olhou para a janela, deixando seus ouvidos livres para notar o estranho vazio sonoro que cercava os arredores, como se algo silenciasse todos lá fora. Então, se sentiu na obrigação de levantar para ver o que acontecia. Olhando pela janela, viu que até a chuva havia se calado, e abrindo a porta, entendeu parcialmente o que acontecia. A rainha estava lá, cercada por um pequeno grupo de moças vestidas com um vestido preto e luvas da mesma cor, e Marla viu todas andando na direção da sua casa. "Se não se importam, gostariam de ficar aqui por alguns dias?" A Rainha Vitória disse em seu tom imponente e ameaçador. "Eu não consigo morar onde eu perdi meu marido." O casal se olhou de relance, temeroso, e deram espaço para a rainha, sinalizando respeito e medo, por mais que ela não parecesse capaz de fazer algo, em caso deles recusassem. Bom, de qualquer jeito, ela iria entrar. Sim, senhora. Seja bem-vindo ao nosso lar, majestade. Agradeço-lhes a hospedagem. Será bom proveito. E hei de compensar vocês no futuro próximo", disse a rainha, entrando imediatamente na casa e checando todos os cantos da sala, que era pequena, que ficava ao lado da porta de entrada. As paredes eram feitas de madeira e a única iluminação naquele horário era a luz do sol, que ficava batendo contra o vidro da janela e da parede, que dava à floresta nos fundos da casa. As empregadas não tiveram o mesmo tempo, pois já começaram a organizar o espaço para a estadia da sua senhoria. Um deles carregava uma estátua pequena que fez Henry paralisar. Era a cabeça de Albert em pedra, com olhos abertos e boca arqueada e um sorriso brilhante. Essa estátua foi posta no criado mudo ao lado do sofá, em que a rainha sentou. Ela ficou olhando para o seu marido em pedra e iniciou uma conversa depois de alguns segundos em silêncio, o que fez o casal se entreolhar novamente, mas parecia que só eles se importavam mesmo com aquilo. O dia após esse acontecimento passou como se fosse outro qualquer. Embora a presença ilustre da Vitória assustasse Judy e Tommy, Henry havia ido ao trabalho, deixando apenas Marla e seus filhos com a visita. Ele não voltou naquele dia. No dia seguinte, Marla e Vitória se sentaram à mesa para tomar o desejum. Albert estava ali também. "Fique tranquila, minha jovem. Eu irei embora em breve." "Pode ficar o tempo que quiser, Vossa Majestade. Meus filhos adorariam passar mais tempo com as suas empregadas." "Eu posso dizer o mesmo delas. Eles são um amor."
Mas, Vossa Majestade, o que o trouxera aqui? Como eu disse antes, quando meu querido Albert se foi, eu não tive vontade de estar no palácio. O vazio lá estava me esmagando. Então, eu deixei. Meus filhos imploraram para que eu ficasse, mas eu não vi sentido em estar ali, ainda mais quando insistiam que eu deixasse ele para trás. Ela acariciou a cabeça ao seu lado, voltando a falar. Deixo para eles o palácio, e embora eu não possa deixar meus deveres, não gostaria de fazê-lo só. Mas, por que aqui? Ela não respondeu. O final do desejum foi em silêncio, com Mardo observando discretamente, e o resto do dia foi igual aos outros, apesar de terem que ouvir o choro da rainha com frequência. Em um desses surtos, no meio da madrugada, Mardo colocou seus filhos dentro do seu quarto. Estava assustado pelos berros. Jude, a mais nova, tremia, e a mãe beijou ela na cabeça, tentando a acalmar. Mãe, quando ela vai embora? Em breve, minha querida. Ela olhou para o quarto escuro. Henry não voltou. Jude, um pouco mais calma, perguntou. Cadê o papai? Ele já vem? Não era mentira nem verdade. Nem ela sabia o que havia acontecido. Depois do choro cessar, todos foram descansar, exceto Marla, que não conseguia dormir, com os barulhos do lado de fora. Se pôs de pé e saiu, passos lentos e temerosos para o corredor, guiada pela estranha luz vermelha vinda do final do mesmo. Os rangidos de madeira velha aos seus pés causavam arrepios. Ao chegar no final, se deparou com a sua sala em uma completa bagunça, com tudo rodeando um círculo vermelho no centro, a estátua de Albert, com pingos de sangue sobre o nariz e olho. Ela ficou olhando aquilo e lembrou da seguinte frase: Oh, meu senhor, traga-o de volta para mim. E todas as peças se encaixaram. Ouviu vozes do outro lado do corredor e se sentiu obrigada a correr de volta para o quarto, deixando uma abertura mínima para ver a rainha aos prantos passando para o quarto. Sua mão pingava em vermelho. No dia seguinte, a sala estava em seu estado normal e a rainha tinha ido embora da aldeia. Na mesma manhã, ao nascer o sol, chegaram as notícias de que Harry foi encontrado morto, e provável causa era um acidente que o fez perder a cabeça. E agora, meses depois, a estátua de Harry é esculpida em mármore e estava na mesma mesa em que ele sentou naquele dia em que tudo havia começado. Eu não sei o que no coração. Meus dedos tamborilam debilmente sobre a escrivaninha da sala, buscando um ritmo em seu batuque frenético que aliviasse um pouco dessa minha ansiedade, dessa agonia profunda. Estirei o braço, o pulso latejou num formigamento bom, o que me tirou um pouco do foco de nossa, que lugar de merda, e me trouxe de volta a ideia de caramba, eu tô na merda. Parei, estirei o corpo, me espreguiçando todo, da ponta dos dedos até os pés, apoiados no tapete do chão. Me reconfortei naquele sofá velho, adornado aos gostos de tricô da minha vozinha, e cheio de um estofamento barato que fazia mal à coluna, do que qualquer outra coisa. Torci as costas, suspirei num gemido bom de alívio e, por fim, joguei todo o peso do corpo no chão. Era oficial, eu entraria em parafuso, seja pela notícia ou seja pelo tédio. O que foi mesmo que o médico disse? Aquela coisa de não sei o que lá no meu coração? Algo assim. Eu não sei bem. O importante é que isso foi suficiente para botar a minha mãe numa tristeza profunda desde que conversou em particular com o doutor. Seus olhos eram frios, vazios e mortos, livres de qualquer esperança e imersos num desespero totalmente profundo. Ela estava mais assustada que eu, e isso é fato. Já meu pai, bem, ele reagiu ao seu modo. Mudou a carranca por uma fração de segundos quando ouviu o diagnóstico e dirigiu até em casa em silêncio, coisa que era do seu feitio. Mas ficou calado, até mesmo quando viu algum motoqueiro o empinando. Esse era, segundo ele, um bom motivo para cometer um homicídio doloso. Ele riu quando me disse isso na primeira vez, mas não sei quanto de verdade tem nessa mentira descarada. Quando chegamos, a minha mãe entrou num modo de te protejo do todo mal, enquanto me encarava como se eu fizesse qualquer movimento errado, isso iria explodir e levar tudo junto. O que eu quero dizer é que ela fez de tudo para me agradar, como a minha comida preferida, lasanha, me entregou o controle do videogame e falou que eu poderia jogar o quanto que eu quisesse, e pasmem, disse até que tudo bem eu faltar na escola caso não me sentisse disposto, que não haveria mal algum em ficar quietinho na minha por muito tempo. Então eu te pergunto, o que um filho deveria fazer quando a sua mãe lhe faz um hat-trick desse? Ficar feliz? Dizer que é o garoto mais sortudo do mundo?
Não, eu soube naquela hora que, seja lá o que aquelas palavras complicadas significassem, a coisa era séria de verdade. Eu larguei o controle depois de um tempo, fervendo aquele emaranhado de informações no fundo da minha cabeça. Caminhei sorrateiramente pela cozinha e vi minha mãe jogada num universo de panelas, ingredientes e um monte de outras coisas completamente imersa na lasanha, mas soltando uns suspiros pesados e grunhidos de leve que me deram um certo arrepio. Era loucura. Rodei nos calcanhares e fiz meu rumo até a porta ao lado. Botei o ouvido de leve contra o alumínio barato, tentando absorver qualquer som suspeito que visse do outro lado. Mas tudo que eu ouvi foi um profundo rosnado que parecia se engasgar na garganta de um animal assustado. Estranho. Não temos um cachorro. Botei a mão na maçaneta e abri uma fresta da porta, escorregando meu olho direito entre o vão, encarando o animal. Era um homem velho, sério e forte, só que agora tão frágil quanto um bebezinho, segurando as lágrimas com as costas da mão, como se achasse que faria desaparecer assim. Apenas se sujava, se humilhava, se reprimia. Era um homem tão poderoso que passou por tantas coisas que eu mal poderia dizer. Então por que dele estar tão triste? Eu não entendia. Aquilo era por causa da notícia? Sim, deveria ser. Não aconteceu mais nada ultimamente que eu saiba. Só que isso é tão ruim assim? É? Eu encarei mais uma vez. É. Engoli em seco, percebendo o gosto amargo da resposta. Fechei a porta lentamente, ouvindo aquele choro abafado, sumindo no silêncio mudo das dobradiças. Ele estava escondido agora. Ninguém mais veria ele desse jeito. Eu não deixaria. Marchei até a poltrona, tão baqueado como quando se toma um antibiótico por se ter o ouvido inflamado ou algo do tipo. Não, eu não estava mal do ouvido. Não dele. Me atirei no forro velho do estofamento e encarei o nada, inértil, imóvel, estático. Então, fiquei lá, por minutos, horas. Uma tarde, uma noite, um nascer do sol, 2 dias inteiros, quase uma semana. Apodreci sentado naquela cadeira, murchando junto às minhas esperanças. De repente, meu olhar ficou tão vazio quanto o da minha mãe. O que apenas deu um toque áspero de desespero nos dela, foi então que minha feição ficou molenga, com os músculos tão inertes que mal se poderia dizer que eu já sorri um dia, que deu uma careta de dor terrível no meu pai. Chegou um momento em que eu podia encarar naquela sala, tão mofada quanto a mobília, alucinando de frente à morte, e foi aí que eu percebi de verdade que o que tinha era sério. Eu morreria sim. O que aconteceu foi que, ainda naquela manhã, 9 dias depois do diagnóstico, eu ainda estava sentado naquela cadeira. Meu pai continuou no seu quartinho, afundado na própria agonia. Minha mãe permaneceu na cozinha. O porém é que não havia mais sentimento. Não havia sentimento nenhum nos olhos de ninguém, nem cor, muito menos vida. O relatório oficial foi confuso. Não souberam exatamente o que aconteceu para que 3 pessoas desistissem de se levantar e comer e tomar banho, fazer suas necessidades no banheiro e tudo mais. Eles não sabiam o porquê de 3 pessoas morrerem do nada. Porém, eu sabia muito bem. Todos nós tínhamos eu não sei o que no peito que doía demais e descompassou todo o coração. Uma pedrinha presa bem no meio dele, algo que machucava o peito. E nessa agonia, a nossa única opção foi deixar de sentir. Engraçado, eu não sabia que meus pais também tinham esse problema, mas tudo bem, agora não dói mais. Bom, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, meio. E quem ganhou foi o 60% Morph. Palmas Morph, parabéns, bem-vindo ao torneio da Batalha de Contos. Bielso, obrigado pela sua participação, cara, ótima história também.